E agora já está conosco Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, uma boa tarde para você. É inevitável a gente lembrar todas as falas de Donald Trump a respeito desta sucessão no Irã. Ele já falou que, ao descartar, por exemplo, apoiar o herdeiro do antigo Shah, Reza Pahlavi, que precisaria que fosse uma liderança popular, pensou ali, chegou a dizer que queria, sim, interferir na escolha desse comando do Irã. Enfim, pelo jeito, nada foi neste caminho. Não é uma surpresa, mas e agora? Como deve ser, o que esperar da reação da Casa Branca diante da escolha do filho de Ali Khamenei como novo líder supremo do Irã? Pois é, Yuri, boa tarde a você, boa tarde a Débora, muito bom tê-la de volta, estávamos todos com saudades. E, Yuri, é como você bem disse, né, para surpresa de zero pessoas, nós já vínhamos alertando aqui, desde o primeiro momento da intervenção, que o Irã não é a Venezuela, né? Inclusive escrevi um texto para o nosso site que reforçava as várias diferenças entre uma operação e outra operação no que tange a visão dos Estados Unidos e as consequências eventuais. Já estava muito claro há algum tempo que mais do que um regime personalista que dependesse exclusivamente de uma designação aqui ou ali, né, para substituir o Ayatollah anteriormente morto, nós tínhamos que observar com muita atenção o papel da Guarda Revolucionária. E não houve nenhum tipo de deserção ou de traição no contexto da Guarda Revolucionária, ao contrário. Então, a mensagem que o Irã, né, dá aos Estados Unidos, a sinalização que o Irã faz aos Estados Unidos com essa escolha de nova liderança é a pior possível para o governo Trump. Quer dizer, mostra que os ataques, apesar de terem custado muito militarmente ao Irã até agora, e de fato há uma superioridade americana nesse sentido, está longe de ter sido suficiente para enfraquecer as tomadas de decisão interna ou, de alguma maneira, abrir espaço, pelo menos até esse momento, para uma eventual transição de regime. A gente pensando em termos de perfil político, e reforçando a fala do Américo no boletim anterior, está falando de um hardliner, né? Então, uma figura que continua seguindo o padrão linha dura do establishment iraniano. A gente está falando de uma figura que é muito bem relacionada nesse segmento da Guarda Revolucionária, inclusive era chamado internamente nos Estados Unidos já antes, né, dessa operação como gatekeeper, né? Ele era conhecido pela inteligência americana como aquele que controlava o acesso do pai e estabelecia o diálogo mais de alto nível com a Guarda Revolucionária. Ele é uma das figuras dentro do regime atual mais propensas, né, mais inclinadas à continuidade dessa linha confrontacionista com os Estados Unidos, com o Ocidente, com Israel. E é bom dizer, Yuri, que ele foi uma figura central, inclusive muito denunciada nos últimos meses, do ponto de vista da repressão de oposição ou de lideranças que pudessem, de alguma maneira, abalar o regime. Sem contar, Yuri e Débora, que do ponto de vista pessoal, muita gente está discutindo isso no contexto do próprio governo Trump nesse momento em Washington, sobre o fato de que, além dele representar tudo isso como uma figura política pública, do ponto de vista pessoal, a escolha dele também reforça uma certa expectativa de pressão por vingança. A gente não pode esquecer que ele perdeu o pai e a mãe nos ataques que foram realizados pelos Estados Unidos, né? O pai dele, obviamente, o Ali Khamenei, morreu imediatamente, a mãe foi hospitalizada e depois morreu alguns dias após o ataque, e a esposa também, aparentemente, pelo que foi reportado pela mídia internacional, ficou gravemente ferida. Então, a gente está aliando aqui duas frentes que são muito perigosas do ponto de vista da elevação dessas tensões. De um lado, um compromisso político-ideológico, do outro lado, uma espécie de conta moral, pessoal e familiar que, de alguma maneira, vão se conjugar. O presidente Trump tinha a expectativa de que essa organização interna do governo iraniano demorasse a acontecer, então que a transição fosse atabalhoada, quem sabe até com algum nível de interferência da própria sociedade iraniana, que não conseguisse se haver rapidamente um substituto. E, claro, em se tratando da escolha desse nome, ele próprio sabe
sabe de toda essa carga que a gente está descrevendo aqui. Então, para o governo Trump, está longe de ser uma figura afável, uma figura com a qual se possa dialogar. O governo israelense já tinha dado sinais de que qualquer que fosse o líder substituto seria tratado com confronto. Imagino, Yuri, que agora, inclusive, esse será o tom levado pelos israelenses para os Estados Unidos para reforçar a ideia de que, ao invés de desacelerar o conflito, talvez seja necessário, do ponto de vista de Israel, ao contrário, né, intensificar esses ataques e, quem sabe, colocá-lo como uma espécie de alvo também. É de se imaginar que isso esteja, nesse momento, na conta de alguma maneira. Então, uma péssima notícia para o presidente Trump e, claro, para a estabilidade, de alguma forma, do Oriente Médio, isso certamente vai criar capítulos adicionais nessa tensão. Manhota, também tem uma pergunta para você, porque, olha, então você traça um cenário em que Irã resolve dobrar a aposta, né? Não sucumbe, dobra a aposta e coloca o filho com promessas, né? Com ares de vingança. Agora eu quero falar contigo sobre a situação do presidente Trump com o seu público interno nos Estados Unidos, porque vamos lembrar que a plataforma de campanha política dele, de campanha eleitoral, era no sentido contrário aos Estados Unidos se envolverem em guerra. Na sua avaliação, queria que você avaliasse o que tem acontecido até agora sobre a engenharia retórica de Donald Trump para justificar com os seus eleitores que ele não está cumprindo a promessa de olhar para os Estados Unidos, de não se envolver em guerras, como, né, fizeram seus antecessores, etc. Qual o custo político? E ainda com mais essa camada que você acaba de adicionar, que é do temor de uma tentativa de vingança. Débora, essa é uma ótima pergunta. A gente tem mapeado muito de perto pelo menos 3 fatores que devem influenciar esse debate doméstico nos Estados Unidos no que tange à crise do Oriente Médio. O primeiro deles, obviamente, é o de política externa, é o mais óbvio, que tem a ver com a maneira pela qual a opinião pública americana lê o papel do governo Trump e dos Estados Unidos nesse conflito. O segundo tem a ver com como a classe política, sobretudo os próprios apoiadores do trumpismo, né, o grupo MAGA, tem administrado essa relação. E, por fim, o terceiro tem a ver com a maneira pela qual a guerra impacta elementos, sobretudo econômicos, que, de alguma maneira, movem os americanos a tomar decisões em termos eleitorais. Quando a gente olha para esses 3 elementos, eu diria que há uma luz amarela piscante com bastante intensidade e preocupação no que tange à própria condição do presidente Trump nesse momento. Ele teve, Débora, algumas vantagens, algumas vitórias nessa última semana nesse sentido, sobretudo porque ele conta com maioria no Congresso, né? Então, uma maioria mais significativa na Câmara, uma maioria um pouco mais modesta no Senado, mas naquele momento o Congresso rejeitou uma tentativa de diminuir os poderes presidenciais e limitar a ação dele na guerra, o que foi bem recebido na Casa Branca. Só que olhando para esses 3 elementos que eu acabei de descrever, nenhum deles mostra que o presidente Trump esteja do lado de uma maioria ou de um grupo que tem uma visão alinhada à sua política externa nesse momento ou às consequências dela. Na primeira chave, quando a gente fala de opinião pública, veja só, os dados mais recentes, e aí eu vou falar aqui de um compilado de diferentes pesquisas, têm mostrado algumas mensagens. Primeiro, que a maioria dos americanos de forma cachapante contra a guerra. A gente está falando de algo em torno de 65%, 70%, algumas pesquisas até chegam a falar em números maiores do que esses, né? Então, existe uma maioria consolidada que se coloca do lado oposto a uma ação militar contra o Irã. Inclusive, se a gente entrar na discussão sobre envio de tropas terrestres, aí as pesquisas divergem menos, muito pouco. Elas ficam quase em 80% contra a guerra, né? Quer dizer, existe uma rejeição
ao envolvimento dos Estados Unidos no que o próprio Trump chamou em algum momento daquelas guerras intermináveis. Depois, também existe, do ponto de vista partidário, né, no contexto da opinião pública, uma divisão muito grande. E aí, claro, os republicanos um pouco mais condescendentes, os democratas muito críticos, mas se a gente olhar para os independentes, que é de onde realmente sai a decisão em eleições, a gente tem uma consolidação em torno de 60%, 63% de independentes rejeitando fortemente essa guerra. É curioso, né? Até diria que mesmo aqueles que nas pesquisas aparentemente veem o Irã como um inimigo a ser combatido, como um adversário, um Estado pária, não necessariamente acham que a guerra é o melhor caminho. Então, também tem pesquisas nesse sentido. E, por fim, ainda falando em opinião pública, a gente está falando de uma leitura de que os ataques feitos pelo governo Trump ao Irã são muito impopulares, cerca de 60% aqui falando que são impopulares. Então, assim, de uma maneira geral, da opinião pública, há uma reticência significativa, uma desconfiança, uma preocupação, um cuidado, uma certa predisposição à rejeição, o que para efeitos eleitorais não é bom. No segundo campo, que é o campo político-partidário, nós temos mais ou menos hoje uns 80% do Partido Republicano ainda fechados com Trump, ainda que com algumas críticas pontuais, mas já temos uma certa divisão de alguns grupos específicos dentro do MAGA, né, cerca de 20% desses correligionários, expressando abertamente as suas críticas, até votando contra o próprio presidente. E isso, Débora, pode se aprofundar quando a gente fala na terceira chave, que é a chave dos impactos econômicos da guerra. Esse final de semana mesmo, o presidente Trump se colocou numa posição muito difícil quando foi questionado sobre o aumento do preço da gasolina nos Estados Unidos, né? Ele tentou desconversar, disse que era um erro técnico, que isso seria rapidamente corrigido, mas num contexto em que a crise nos Estados Unidos é uma crise de affordability, né? Quer dizer, de custo de vida, tudo que impacta a vida concreta no final, lá na ponta do consumidor, é elemento que vai servir, com razão ou sem razão, para a construção dessas narrativas eleitorais. Então, no mercado, de uma maneira geral, já se discute o impacto, de fato, inflacionário, né, da crise do petróleo, que vai sendo gerada com essa guerra, e nos Estados Unidos em particular, ainda que essa crise chegue mais leve, ou talvez nem chegue, esse elemento, sem dúvida, vai ser explorado politicamente. Então, para resumir toda essa conversa, o que eu diria é: presidente Trump está bastante atento e preocupado. Até por isso, ele tem que, a todo momento, transmitir uma certa imagem de que está tudo sob controle, de que a operação sai melhor do que o imaginado, de que o governo sabe o que está fazendo. Circula hoje, Débora, literalmente hoje, nos Estados Unidos, inclusive, um buzz muito forte de que ele estaria sendo alertado com alguma frequência sobre as possibilidades de que o Irã custe a ele os seus próximos 2 anos de governo. Não só porque ele pode perder maioria no Congresso, e isso já começa a aparecer em pesquisas prévias por lá, né, pesquisas encomendadas dentro do governo, mas também, eventualmente, sofrer um pedido de impeachment. Isso sempre acaba sendo cogitado em circunstâncias mais impopulares. O próprio Obama passou por isso lá na época da Líbia, então não seria uma novidade absoluta, mas a minha sensação de quem acompanha Washington muito de perto é que esse tipo de elemento vai passando a pipocar com uma certa frequência e intensidade e em núcleos que não estavam tão atentos a isso há pelo menos 3 ou 4 semanas atrás, Débora.